conforme prometido, parte 2 do meu vídeo sobre como eu descobri a minha identidade. Mas antes de eu revelar, algumas pessoas têm me perguntado o meu nome, né? Eu me chamo Eliana Alcântara, eu sou de Salvador, Bahia. E dentro das minhas dinâmicas aí de desenvolvimento pessoal e tal, eu sou enfermeira por formação, neurocientista e também estou em formação de psicanálise. E dentro desse processo de revelação, descoberta, identificação de minha identidade, uma das coisas que eu vou pedir para vocês, não tentem fazer sozinhos, porque é muito difícil e talvez a gente não consiga. Aliás, eu vou dizer aqui, afirmar que 89% das possibilidades de você chegar à sua verdadeira identidade é muito difícil, quase impossível. E eu vou dizer por quê. Porque para a gente chegar à nossa identidade lá, no fundo, a gente tem que mergulhar em águas muito profundas. E mergulhar em águas muito profundas significa que a gente vai precisar confrontar as nossas sombras, confrontar as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades. Como é que a gente vai mostrar isso para as outras pessoas, principalmente dentro do mundo digital, onde todo mundo é muito feliz, né? Onde todo mundo é muito perfeito, as vidas são perfeitas dentro da rede social. E quando você começa a descobrir a sua identidade, você vê que a sua vida não é perfeita, a vida do outro não é perfeita, tá todo mundo aqui enfrentando seus dilemas, seus problemas, e todo mundo aqui num processo evolutivo, sejam eles mais avançados, sejam eles menos, porque existem pessoas que escolhem não evoluir, não progredir, né, dentro desse mundo, desse contexto pessoal, espiritual, profissional, e tá tudo bem. São as escolhas, mas a gente também que está evoluindo, que está tornando a nossa mente cada vez mais consciente, a gente também não tem a obrigação de ficar convivendo com essas pessoas que elas acabam, às vezes, se tornando muito tóxicas pra gente. E aí, antes de continuar, eu quero te pedir um favor. Eu prometo que os meus vídeos terão muita consistência. Eu parei um tempo de gravar porque eu precisava fazer esses mergulhos que eu fiz e que eu tô fazendo ainda para chegar nessa minha descoberta da identidade. E parava. Eu não tinha consistência porque eu ficava me perguntando, eu ficava me procurando, meu Deus, as redes sociais é tudo tão perfeito, e por que que a minha vida não é perfeita? A vida de todo mundo é aqui, tá? Eu entrava na comparação, né? Então, quando você descobre a sua identidade, você já adianto que não adianta você se comparar a sua vida, a sua história com a vida das outras pessoas. Até porque dentro desse universo, né, cada um apresenta aquilo que lhe convém, né? E aí eu digo para vocês o seguinte, eu tive vários mentores que me ajudaram muito nesse processo de autodescoberta, dentro aqui do YouTube, por exemplo, e também tive terapeutas que seguraram em minha mão e não me deixaram, muitas vezes, eu me perder dentro desse caminho de autodescoberta. Então, a procura de um terapeuta, de um profissional, vai ser extremamente importante para que você chegue na sua verdadeira identidade. E quando você vai se descobrindo, que você vai se identificando, você vê que não necessariamente você precisa ser uma pessoa perfeita, você é uma pessoa que tem vulnerabilidades, você é uma pessoa que tem defeitos, você é uma pessoa que tem fraquezas. E tá tudo bem, porque a descoberta da sua verdadeira identidade tem muito a ver com humildade, né? Se reconhecer esse ser humano em evolução, que às vezes vai errar, que às vezes vai ofender, vai machucar, mas o importante é que quando você descobre a sua verdadeira identidade, você vai ter humildade para reconhecer isso. Infelizmente, existem pessoas que estão muito inconscientes e elas não vão chegar, não estão nesse nível, e é por isso que as pessoas mais conscientes, elas tendem a se conectar com pessoas mais conscientes. E as pessoas que estão ainda no mergulho, ou na superfície, elas não querem mergulhar em águas profundas, elas acabam ficando um pouco distanciadas. Mas eu, como sou uma pessoa que tenho, dentro dessa descoberta da minha identidade, tenho como propósito ajudar as pessoas a descobrirem, né, a sua identidade, e também porque assim, gente, quando você descobre verdadeiramente o que é que você veio fazer aqui, né, isso tem a ver com propósito,
o que é que a sua identidade de fato está dizendo com relação à sua essência, você descobre que 90%, 99% das escolhas que você faz hoje são escolhas inconscientes. São escolhas ditas por pessoas que acham que aquilo é o melhor para você, mas verdadeiramente não é o que está aqui dentro. Um exemplo disso que eu posso dar é o seguinte: durante muito tempo, eu tô já desde 2018 que eu larguei, né, a minha carreira dentro dos hospitais para ir construir essa identidade digital, e eu não achei apoio de muitas pessoas. As pessoas que eu mais achava assim que iam me apoiar, que ia compartilhar meus vídeos, que ia curtir os meus vídeos, que ia, sabe, não, foram as pessoas que primeiro se afastaram. E aquilo me doeu muito, eu fiquei muito entristecida, porque eu achava, né, eu criei uma expectativa em cima dessas pessoas. Então a verdadeira identidade, quando você descobre a sua verdadeira identidade, você não cria mais expectativa sobre as outras pessoas, porque você começa a compreender que dentro do ciclo evolutivo delas, o seu momento já está muito mais distante daquela que é a realidade delas nesse momento. Um dia vocês puderam sentar, agora já não faz parte, você tá por outro caminho, você tá por um caminho e o outro tá no outro, né? São dimensões diferentes e tá tudo bem que seja desse jeito. Só que para eu chegar a identificar isso foi muito difícil. Um outro ponto é que algumas pessoas me diziam assim: ora, você é maluca, você já tá há tanto tempo dentro de hospital, tá com sua vida arrumada e agora você vai largar tudo para viver isso. E como eu não sabia ainda qual era a minha identidade, isso me deixava muito confusa, e por vezes eu larguei, por vezes eu não tinha consistências, por vezes eu desisti, né? Isso foi muito ruim. Por quê? Porque quando você desiste de algo que você sente lá no fundo, no íntimo, que é algo para você fazer, que é algo que está conectado com você, você vai deixando de ser quem você é para se tornar a pessoa que a sociedade, a família, a religião quer que a gente seja. E isso é complicado, porque a gente vai ficando cada vez mais infeliz. A descoberta da identidade, ela não tem a ver com o ganho financeiro, isso eu já falei na parte 1, né? Ela tem a ver muito com o que é que seu coração vibra. Assistindo a um podcast e vendo um trecho de um livro, né, A Produtividade do Bem, isso conectou demais comigo, esse livro conectou demais comigo, porque é a história de um médico que larga, né, a medicina, ele já está atuando como médico, mas ele larga para viver, revelar a identidade dele verdadeira, onde ele passa a ser youtuber. E ele descobre o seguinte, que a maioria das pessoas são infelizes dentro do mundo corporativo, por exemplo, dentro dos seus trabalhos, porque elas tornam aquele trabalho massificante e acha que tudo ali, e que um trabalho não pode ser divertido. Gente, descobrir a verdadeira identidade faz parte também do afastamento de pessoas, né? E você faz essa descoberta sozinha, a jornada do herói, né? Essa jornada é você que tem que fazer, é você que tem que tomar essa decisão. A verdadeira identidade, ela se manifesta a partir do momento que a gente começa a se despir do ego construído a partir do que outras pessoas pensam a seu respeito. Quando você descobre a sua identidade, você não se preocupa mais com o que vão pensar de você, porque você sabe que dentro desse mundo, dentro desse processo, existem pessoas que vão torcer muito, que vão vibrar muito, que vão querer muito que você alcance o sucesso, porque são pessoas que estão no nível de consciência também mais equiparado ao seu, mas existem pessoas que não, que vão ter inveja, que vão ter... E tá tudo bem que elas tenham tudo isso, desde que elas se mantenham distantes. Eu acho que eu vou ter que gravar parte 3 desse vídeo, ou eu vou gravar um outro vídeo com outro tema, mas eu não vou deixar de falar sobre a identidade. Bom, finalizo aqui para não ficar muito tempo, já falei quase 10 minutos, eu queria falar só 5, mas não tem jeito de você falar de questões profundas sem ir mergulhando, né? E a gente vai mergulhando, vai se empolgando,
e as coisas vão fluindo. E eu tô nesse momento de deixar muito as coisas fluir na minha vida. E tem fluído muito positivamente, sabe? Eu, quando minha terapeuta falou pra mim, bote no seu canal a sua própria história. Você já tem história, sua história por si só já fala muito sobre você, né? Sobre suas escolhas e tal. Então, eu preciso que vocês me ajudem aí a subir esse canal. Eu tenho certeza que eu tenho muito a agregar, sabe? E tenho muito a aprender também. Mas você descobrir a sua identidade, e como é que eu posso ajudar você a descobrir sua identidade? Porque quando você descobre a sua identidade, é como se você desbloqueasse para o que verdadeiramente você veio aqui para ajudar outras pessoas. E claro, quando você ajuda pessoas, o universo, isso é lei universal, né? Já falei sobre isso. Quando você doa, você recebe. Você vai e volta. Eu dou esse vídeo para você, dou esse conteúdo para você, que em algum momento vai fazer alguns insights aí na vida de vocês, e vocês dão de volta para mim, ou me contratando, ou compartilhando o meu vídeo. Então, aguardem, porque amanhã terá um novo conteúdo aqui para você, e eu prometo que eu estarei sempre aqui, trazendo novidades, trazendo relatos, né, meus, de como esse processo evolutivo tem me ajudado. Eu tenho crescido, eu tenho amadurecido, e eu tenho conseguido verdadeiramente viver do meu propósito, que é ajudar as pessoas a também descobrirem a sua identidade. Quando você descobre esse segredo da vida, seus relacionamentos, talvez você não se envolva mais naquele relacionamento tóxico que você se envolveu, ou ainda está envolvido ou envolvida. Talvez você esteja numa profissão que não é a profissão que você quer, mas você está ali porque a profissão é a profissão que está te dando dinheiro, mas você está infeliz, você está doente, você não faz as coisas com prazer, com diversão. Quando você descobre a sua identidade, você passa a ter ganhos pessoais. Por exemplo, o excesso de peso é porque você está identificado, você está se conectando com a identidade que não é a sua verdadeira identidade. Porque veja como é que a gente vai conectar a nossa identidade com algo que está trazendo prejuízo para todos os nossos órgãos, músculos. Não faz sentido, né? É porque a gente está desconectado da nossa identidade. E eu quero ajudar você a construir, a descobrir a sua verdadeira identidade. E contem comigo aqui. E sigam esse vídeo, esse canal. Compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possível.